Boa tarde, estamos iniciando a nossa segunda live do dia de hoje, a temática sobre arqueologia. Aguardar agora o pessoal entrar. E a nossa convidada, Maria Cristina. Hoje, completando a nossa programação, do Dia Mundial de Proteção de Manguezais e Dia do Arqueólogo, vamos seguir com a nossa segunda live de hoje. Lembrando a vocês para conferir no nosso feed, que tem lá a programação com as lives que vão acontecer durante o longo da semana. Terça-feira eu vou estar conversando com a Giz Eneida, que é do Projeto Sá. E na quinta-feira também a gente vai ter um bate-papo com o Delson, que é um dos responsáveis pela atividade de reflorestamento que está sendo feita, no Manguezal de Guaratiba. Então fiquem atentos, participem conosco. Só aguardando a nossa convidada acessar aqui. Olá, Olá, Luiz, como vai? Boa tarde. tudo bem? Boa tarde, Maria, tudo bem? Quero agradecer muito seu convite, uma satisfação muito grande estar aqui. É a minha primeira Ah, live. é a primeira live? Ah, que ótimo. Eu que agradeço, e toda a equipe da RBG também agradece a sua participação, a sua colaboração com a nossa equipe, e com todos que estão aqui assistindo, para a gente saber um pouquinho mais, sobre o que é arqueologia. Vocês tá ouvindo? Portanto, não sei como é que estão, eu posso ver aqui tudo. Oi, tá travando o seu? Não, agora melhorou. Agora comecei a ouvir melhor. Ah, conseguiu ouvir melhor? Tá bom. Bom, então, iniciando a nossa live, vamos fazer a sua apresentação, A nossa convidada de agora é a doutora Maria Cristina Tenório. Ela é arqueóloga aposentada do Departamento de Antropologia do Museu Nacional da UFRJ, bacharel em Arqueologia, mestre em História Antiga e Medieval, doutora em História com área de concentração em Arqueologia e especialista em sambaquis, como a Diana na outra live comentou, o nome da reserva, inicialmente, quando foi fundada a unidade de conservação, era a Reserva Biológica e Arqueológica, de Guaratiba, por conta dos sítios arqueológicos presentes, nessa região. Então, novamente, agradeço a sua presença, doutora Maria, e deixo a fala com a senhora para explicar um pouquinho para quem está assistindo o que é arqueologia, e um pouco do seu histórico profissional. Bom, boa tarde novamente. Eu vou começar por uma grande dúvida. Todo mundo, quando eu falo, muita gente, não todo mundo, muita gente, quando eu falo que eu sou arqueóloga, me começa a falar de paleontologia. Então, a primeira coisa, eu acho que eu tenho de separar mais ou menos o que é arqueologia, o que é antropologia, o que é paleontologia. Paleontologia está mais ligada a fósseis, às coisas vivas, mas já antes era bem ligado a coisa já fossilizada, uma troca, de uma mineralização da matéria orgânica. Então, seria plantas, animais, mais ligado a animais. A arqueologia, ela trata mais da relação do homem com a sua cultura material. Na verdade, ela estuda o homem a partir dos seus restos. Resto no sentido de cultura material. O que sobrou, o que nós encontramos, seus restos. Isso não sobra relatos de rituais, não tem nada escrito. O que nós temos? Pontas de flecha feitas no caso do samba aqui, feitas de espinhas de peixe. Nós temos artefatos líticos, de pedras, moedores, machados. Então, e dependendo muito de alguns sítios, uns têm mais, outros têm, cada um tem a sua maneira, porque cada cultura, todos podem ter machado, uma forma de cortar as árvores para fazer o fogo, mas cada um tem a sua maneira de fazer.
Isso está relacionado à sua cultura e como o indivíduo se vê. É isso que a gente trabalha, o sítio. Muitas vezes eu falo sítio, que beleza, você tem um sítio, que coisa boa de... Não, não é um sítio, eu descanso. Mas é o lugar onde tem concentrado esse material, onde tem a cultura material, onde tem o rastro desses grupos. Está satisfeita? Sim, sim. Obrigada. Tem muito essa confusão mesmo da parte da paleonto, né? Que é mais próximo, né, até o trabalho, né? E por isso que eu peço para que a senhora fale um pouquinho do seu histórico profissional, como que foi essa caminhada até chegar, né, em todas as suas especializações, né? Que quem se identifique aqui ou que já esteja, né, trilhando esse caminho, que possa ter como referência, né, o histórico profissional que a senhora seguiu. Olha, eu fiz, meu histórico todo está relacionado, o foco está em arqueologia. Muita gente vem da biologia, da museologia, da história. Quando eu saio um pouquinho, eu pego uma coisa mais ampla, que é a história. Eu gosto muito desse foco porque trabalha muito com o tempo. Às vezes, a gente está numa pesquisa, um foco tão ligado que não vê muito a coisa do tempo. Eu gosto da base de história, mas você tem várias entradas. Eu tive a sorte de fazer a faculdade de arqueologia, que é o que eu mais gosto. Eu dou, assim, é o que eu acho mais válido, porque a arqueologia tem um leque enorme de aproximações. E é bom que a gente funcione, que o arqueólogo funcione como maestro, que saiba pedir as outras áreas de conhecimento, saiba dizer o que quer e entender as respostas também. Uhum. É muito importante. Então, eu fiz a faculdade de arqueologia, depois eu fiz especialização em arqueologia na UFRJ, no Museu Nacional. Depois eu fiz mestrado também, como falou, em história antiga e medieval, porque não existia ainda essa área de concentração no Rio. E fiz no IFIX, na UFRJ. Depois eu fui para a PUC do Rio Grande do Sul e fiz história, que lá havia concentração na área de arqueologia. Então é isso, e depois tem os pós-docs, que você vai trabalhando com os pesquisadores de fora para desenvolver projetos comuns. Essa foi a minha trajetória, mas tem muita gente da área de antropologia, interessante também, que pode chegar à graduação em outra coisa e depois vai afunilando para a arqueologia. Então, em relação aos sambaquis, né, a senhora foi uma das convidadas a estar fazendo o estudo, né, levantamento dos sambaquis existentes lá na reserva. Segundo dados do nosso plano de manejo, são 34 sambaquis, sendo que desses 18 estão, né, dentro da demarcação. Esses dados são dados até antigos, né, a gente precisa estar fazendo até novos levantamentos, mas eu queria saber um pouquinho mais da sua vivência do estudo e levantamento desses sítios arqueológicos ali de Guaratiba. Quais foram as características principais, né, para esses sítios ali em específico? Tá, então vamos falar do sambaqui em geral e depois falo um pouco da reserva, o que eu conheço da reserva. Realmente foi uma área muito pouco estudada. Teve um grande trabalho na reserva, que foi da professora Helena Knaip. Teve um outro do Pronapa, se não me engano, na década de 60. Mas depois, se eu vou falar sambaqui, eu falo sambaqui de maneira geral. Mas existe uma certa discussão, né, entre os arqueólogos. Não deve, isso é um nome, é um genérico, tá? Porque tem várias modalidades, ou não tem, ou é a mesma coisa. É o tambaqui Então, que faz parte do sítio arqueológico, né, em si. o sambaqui, eu acho que é um tipo de sítio arqueológico que, na verdade, Uhum, é dado por ser um monte de concha com material arqueológico dentro, com sim. material, tá? O que é organizado? Tudo pode ser discutido dizendo isso. Esse sambaqui está ligado a ritual, esse sambaqui está ligado no caso, enterramentos e tudo, seria um cemitério, esse aqui está ligado a um centro maior de comércio, tem várias discussões sobre isso. Né? Tem uns que dizem, não, antigamente pensava que sambaqui era um acampamento, hoje em dia já se viu que não. Conjuntos de sítios que ficam no mesmo lugar. Com as datações a gente consegue ver que são vários, como é o Zé Espinho em Guaratiba. Bom, mas Sambaqui é melhor contar a historinha dele. Né? Eu acho que não conheço no mundo inteiro nenhum que o europeu tenha chegado, o branco, e que tenha encontrado o sambaqui sendo usado. Índios comendo em cima de um monte, deixando o resto as conchas em cima onde eles estavam lá, ou morando, acampando, qualquer coisa. Não se sabe.
O que se tem no Brasil foi um relato do Madre de Deus, um cronista, que dizia que os índios tupis tinham falado que índios muito antigos, que aquilo ali seria um cemitério, ou lugares que índios muito antigos vinham do interior para a praia e ali eles ficariam um tempo e enterrariam seus mortos, ou quem morreu na época. Era a única coisa, é a única coisa que nós sabemos. Não se encontrou. Embora tenha até em São Paulo alguns sítios mais recentes, com 900 anos, não teve esse contato. Quando o português chega aqui, ele já tem contato com o tupi como ceramista, né? Não vê mais esse tipo de... Não se vê mais quem construiu. Mas seriam basicamente, pelo material encontrado, são basicamente pescadores, coletores que, no meu entender, habitavam nesse lugar. No meu mestrado, a minha hipótese de trabalho, o que eu provo, é que existiam concentrações em determinados lugares, lugares de interseção de vários ambientes, né? Então, a pessoa não precisava sair, ficar nômade, rodando, porque existia aquele lugar que tinha o concheiro, que é um lugar de previsível, isso é uma grande mudança, quando eles têm isso, eles têm esse lugar, eles têm a comida, é muito mais fácil para as mulheres, crianças, estar naquele lugar. E quando os homens saem para pegar, eles têm uma área de captação de recursos, né? Agora, esses sítios estão sempre junto de outros, são concentrações de sítios. Existem até outras concentrações maiores. No Rio de Janeiro, eu vi 6 concentrações mais claramente, né? Uma delas é Guaratiba. Um lugar com muita interseção ambiental, que você pode ter comida o tempo todo. Então, mesmo que eles continuem fazendo uma certa exploração meia seminômade, eu não sei, que não se fixe no lugar, esse ponto central seria fundamental. Então, o sambaqui, para mim, ele pode ter até várias feições. Mas, se você fala, a grosso modo, o que eu falo de sambaqui? Sambaqui é um monte de concha com terra preta, muito comum, que tem lasca de quartzo, aquele cristalzinho, e Sim. que tem ossos de peixe, muitos ossos de peixe, camadas de fogueiras, enterramentos. Que eram usados na alimentação, né? Como? Esses ossos dos peixes eram usados na alimentação daquele povo que estava ali no local. Junto Existe. com os outros artefatos. A maior parte, a gente pensa realmente eles podiam estar comendo lá. Eu tenho sítios que eles levam o marisco lá para cima, o molusco, né? E de lá comem ou fazem farinha de alguma coisa e jogam. Eu vejo eles empurrarem para fora. Mas, às vezes, no lugar inundado, eles usavam essas conchas, eles paravam lá, usavam essas conchas para fazer. Travou o áudio para mim. Travou o áudio para mim. Não sei se você está me ouvindo. O seu áudio travou. O áudio da Maria Cristina travou. Vamos fazer o convite aqui novamente. O áudio da Maria Cristina travou? Agora voltou. Oi, pronto? Agora voltou, que tinha travado o áudio. Bom, pode continuar, Maria. Agora retornou, tá tudo certinho. Então, não quero dizer que todos fossem para habitação. Uns podem ser essa coisa, aproveita a concha para fazer plataformas. Mas eu acredito que eles têm um ponto central. Porque se você tem um lugar do lado de um macheiro, a tendência é você ficar, qualquer animal tem uma tendência a ficar mais próximo de um lugar que tenha uma comida previsível. Sim. Embora saia e tenha todos os seus mecanismos, toda a sua dinâmica, né, de ocupação do espaço. Bom, então,
Mas tem outras variações, inclusive tem os sambaquis enormes do sul, que eram realmente lugares de rituais, lugares para enterramento. Né? E, e aqui talvez esses sítios estivessem no Rio também, porque quando, no início da chegada da família imperial, eles se construiu, o sambaqui foi muito utilizado para a construção. Eles moíam a ponta da construção, era usado era nesses concheiros. Isso é um problema. Inclusive, o início da pesquisa, e que teve até algumas pesquisas lá em Guaratiba, foi para saber até que ponto o que era concheiro natural e concheiro artificial, construído sem querer ou construído por querer, esse caso da plataforma. Sim. E isso teve alguns anos que se discuta, até que viram que realmente não dava para ser um concheiro natural, que tivesse um enterramento humano com adornos, com um ritual, né? E com o esqueleto todo articulado, era meio impossível que o mar tivesse juntado tudo tão direitinho e começou a se ver. Mas o Sambaqui, para mim, é um dos sítios mais interessantes. Lógico, meu foco até pega mal, tá? É Puxando essa... suspeita de falar. Mas, mas é um sítio muito rico e muito preservado, porque a concha ela faz uma preservação. Você tem ossos, diagnósticos de peixe, que eu consigo saber o que eles estão pescando há 3 mil anos atrás. Agora temos até pesquisas que consegue, a partir do dente do peixe ou do otólito, você consegue saber a temperatura da água. Você sabe estudar a ressurgência, o fenômeno da ressurgência com esse material. Então, o sambaqui é um baúzinho, é um tesouro para o estudo, para estudos ambientais. É fundamental que ele tem. Na hora que a gente perde esse material, fica mais difícil a gente preservar, a gente entender a nossa interação com o ambiente, o que a gente... Então, mais agora, partindo da poluição ambiental, e isso coloca em risco a existência. E o próprio estudo, né, a própria pesquisa, se não for feita de uma forma, né, só de um local, se for feita uma escavação daquele sítio, a gente pode também ter uma perda também desse material, né? Exatamente. Por isso, existe uma ideia errada que você ter o sítio, você quando vê um sítio arqueológico, o sítio sai correndo, sai escavando. Não é a pesquisa que salva o sítio. Nós salvamos o material, as informações. Mas essas informações são científicas, que faz uma questão a ser desenvolvida, uma metodologia. Acho que travou de novo. Todos estão ouvindo? Você está me ouvindo, Maria? Vamos retornando. Vamos ver se entrei. Entrei? Pronto, Não. o áudio, Tá o continuando. áudio veio, a imagem travou agora. São percalços das lives mesmo. A gente não tem problema com isso, não. Tá me ouvindo agora?
Tô só aguardando a Maria Cristina retornar. Voltamos? Oi? Voltamos. Voltamos. Ossos do Então, a gente ofício. estava. Normal. A gente estava falando sobre justamente essa questão da pesquisa, né? Dessa prática de estar fazendo a escavação e isso gerar uma destruição, né? Dali do sítio em si. Exatamente. Não se faz, nem o próprio arqueólogo pode fazer uma escavação. Você, para fazer uma escavação, tem que ter um projeto de pesquisa, você tem que solicitar esse financiamento às agências, né, de suporte à pesquisa, CNPq, FINEP, e CAPES, e tem que ter um projeto, uma pesquisa, um doutoramento, alguma coisa assim, e tem que ter a aprovação do IFAM. Você manda o projeto para o IFAM Uhum. e você tem de ter para poder fazer alguma coisa e marcar direitinho o que você vai mexer naquele sítio, qual é o nível de destruição. E um bom arqueólogo consegue o maior número possível de dados e a menor interferência possível no sítio também. Ótimo. Em relação aos sítios lá de Guaratiba, quais foram assim, as características mais marcantes que a senhora encontrou, né, nos sambaquis durante o estudo feito lá? Aquela área é uma área interessantíssima, porque a gente nunca sabe, a partir de um sítio só, a gente sabe o que aconteceu. Na verdade, a arqueologia trabalha com uma área grande, e um sítio, eu posso dizer, eu acho que eu estava conversando com você outro dia, na verdade, para mim, Uhum. é uma sequência de cápsulas, de eventos encapsulados. Então, muita coisa já é remexida pelo o próprio condutor do sambaqui. Ele, na vida, aquele lasca que ele faz, o resto, né, do lascamento, ele está afastando para não pisar em cima. Então, tem o remanejamento o tempo todo. Então, ele mesmo está destruindo. Mas tem eventos que não são destruídos, ou que ficam, no acaso, realmente aparece aquela. Pelo que você vê, naquele contexto, você vê que era uma pessoa lascando várias pessoas, ou 10 pessoas lascando, Uhum. objetos cortantes. E tem a cena do enterramento. O enterramento existe uma intenção de preservar aquele evento. Então, quando você tem aquilo, é como se fosse uma coisa encapsulada no tempo. E tem sequências de eventos nos sítios. E cada evento, cada coisa, o enterramento, então, é o mais fácil de representar uma cultura, uma determinada cultura. Como é que você trata os mortos? Né? Uma coisa profundamente cultural. Então, cada um, mesmo um artefato, o enterramento tem essa coisa. Agora, os artefatos, cada grupo faz um artefato de acordo De com um jeito. a sua ideia. Embora tu quer pescar o mesmo peixe, às vezes o peixe pode mudar o artefato, mas o jeito de fazer é determinante para aquela cultura. O que ele come é fundamental. Você só come o que conhece, o que te transmite. Então, você vê, come determinadas coisas que o outro não come de jeito nenhum. Também, então, isso tudo a gente consegue entender, as unidades e as mudanças. Mas você vê a mudança quando você tem aquela sequência. Acho que travou novamente o áudio. Estão falando que está sem som. Eu estou conseguindo te ouvir. Está sem um áudio. O meu áudio vocês estão ouvindo, né?
Oi. Oscilou de novo o áudio. Voltamos. Agora eu acho que vai voltar, na terceira conexão. Agora vai direto. O Maurício, que é o gestor, né, da nossa unidade, ele fez uma pergunta em relação a quanto tempo tem os sambaquis, né, essa medição da idade, né? E aí você tinha comentado que justamente são vários períodos diferentes, né, várias épocas diferentes que a gente consegue estar encontrando através dos artefatos, né? Ele havia perguntado também qual seria o mais antigo, de maior idade lá. Olha, Qual a idade dos sambaquis de Guaratiba e se todos têm aproximadamente a mesma idade? não, Né? nós temos agora sítios aceitos, a antiguidade aceita, entre 7.000 e 800 anos aqui na costa brasileira. Tá? Então, existe uma grande coincidência, os mais antigos às vezes têm as mesmas datas. Tem sítios distantes um do outro que têm por volta de 7.000 anos. E é uma coisa... Essas datações são obtidas através do carbono 14. Do carbono. Tipo de datação, né, através do carvão, das fogueiras. Existem outros tipos também, mas o mais usado é o carbono 14. Tá? E lá em Guaratiba, o único sítio que foi datado, o Zé Espinho, que teve uma pesquisa maior, né, ele está entre 2.400 a, se não me engano, antes do presente. Isso você tem de diminuir de 1950, o presente do carbono 14. Então, seria em torno de 300 anos antes de Cristo, se você quiser. Sim. É uma medição. 2.400, 2.600 anos do presente. Então, é um momento que consta, nos estudos das oscilações marinhas, do nível do mar. Eu já vi, tem vários estudos que tem um branco. Se sabe, eu vejo esse momento também, num sítio que eu pesquisei na Ilha Grande, que foi o meu doutorado, que tem uma descida do mar, mas não se sabe muito bem por quê, uma descida abrupta e depois volta. Então, essa zona deve ter surgido por volta disso, 2.000, 3.000, 2.600, e foi muito procurada porque era um lugar muito rico em alimentos, populações mais do sul com populações do nordeste do estado. Né? As populações da região do Cabo Frio, da região, como você vê, características nos sítios dessas outras concentrações. Então, é um lugar de uma grande conjunção. E por isso é muito também. Sim. O início dos estudos ele é feito mais como uma curiosidade, antigamente, né? Era feito como uma curiosidade, a partir de coletas, né, desse material. Né? Hoje, como você já informou para a gente, para ser feita a pesquisa ali, tem que ser levantado todo um roteiro, né? Um questionamento a ser respondido e ser desenvolvido toda a prática de uma forma cuidadosa para não gerar nenhum dano, né, a esse sítio. Em relação às coletas que foram feitas, né, nos sítios, nos estudos anteriores, qual seria o local, né, que ele poderia estar sendo guardado, esses materiais, esses artefatos, se hoje a gente teria acesso a algum? Olha, o problema, ele estava, grande parte, todo o material da pesquisa de Lina Knaip, da professora Lina Knaip, como ela era do Museu Nacional, estava no Museu Nacional. Uhum. Eu não sei até que ponto se perdeu tudo, o que pode ter acontecido, como as minhas coleções foram preservadas, eu só perdi os esqueletos humanos, né? Uhum. Porque estavam em outro laboratório. A Lina, o material da Lina estava num lugar especial, muito bem guardado, mas eu não sei como é que está, ainda não consegui saber há pouco tempo, não consegui. Tem a coleção do Salles Cunha, que foi na década de 60, ele era dentista, e foi ele que localizou esse sítio, ele que acabou mostrando que realmente eram sítios mesmo, arqueológicos, eram potenciais, e ele fez uma grande coleção que estava na UERJ há pouco tempo, e eu acho que agora se encontra no IFAM, mas não está exposto, não tem esse material em exposição. Isso tudo estava exposto no Museu Nacional, nas coleções, na exposição. Então, no momento, eu não posso responder.
Agora, Sim, vamos. ao mesmo tempo, você estava falando da coleta. Essa coisa, a coleta só pode ser feita por arqueólogo, com um projeto de pesquisa. Qualquer coleta é destruição. Não adianta achar que vai pegar, vai ficar bonitinho, vai levar para casa e dizer que isso é um crime. É um crime Sim. mesmo, é um crime da humanidade, a história da humanidade. E é penalizada por lei. Não se pode mexer num sambaqui, num sítio arqueológico. Ele é protegido. Show. Foi levantada aqui a Flávia Lins de Barros falou que pensei que o mar estivesse um pouco mais alto no período, né, que foi levantado aqui. E se há alguma reconstituição da paisagem, né, elaborada para saber se tinha já manguezal ali nesse período. Se houve alguns estudos de reconstituição de paisagem através do estudo dos sambaquis. Não, essa pesquisa da professora Lina, ela foi feita em 1985. Ela tinha um envolvimento muito grande com outros pesquisadores relacionados a ciências ambientais, mas ainda estava começando esse tipo de pesquisa e muita coisa a gente não tinha na época, que agora a gente tem tecnologia para saber muito mais. O material está sendo mais usado, mas logo depois ela faleceu. E eu não, esse material não tenho ideia se conseguiu ser utilizado para esse tipo de pesquisa, no sentido. Agora, é muito fácil, tem tudo a ver, como agora mesmo na outra live estava sendo falado, o estudo aqui é muito importante para entender o manguezal. É um testemunho humano. Você vê o peixe que está pegando, o espécie, então você tem, o sambaqui é formidável para a reconstituição. Eu fiz a supervisão de um pós-doc que o rapaz era especialista, o pesquisador era especialista em golfinhos, de maneira geral. E ele via que, em determinado momento, a espécie encontrada no Rio de Janeiro, tinha uma espécie encontrada predominante no Rio de Janeiro e outra em Santa Catarina. E uma hora trocam. Hoje em dia é exatamente o contrário. Então, isso você já viu uma variação enorme, alguma coisa aconteceu e é uma pista para ir. Então, nós trabalhamos o tempo todo com pesquisadores de outras áreas e cada um dando o seu enfoque. Foi enviada uma outra pergunta aqui, também pelo nosso gestor, Maurício. Pensando na importância da divulgação científica, como podemos contribuir para levar o conhecimento sobre os sambaquis para a população ali local? Olha, eu sempre procurei fazer isso. Sempre foi uma preocupação, uma divulgação. Eu fiz, na década de 90, um seminário bem grande que eu juntei os professores com os arqueólogos na época. Mas se tivesse um trabalho mais abrangente, para pensar como poderíamos fazer essa divulgação. Hoje em dia está muito mais complicado, né? Esse livro, essa publicação esgotou, teve várias edições esgotadas, foram usadas nos cursos e tudo. Cara, é muito importante isso. Mas, fora isso, sempre quando eu fazia uma pesquisa, eu passo para a população os dados, aulas, exposições, tudo. Mesmo na Ilha Grande, eu pesquisei muitos anos. Todo o material vai para o INEA também, os relatórios, que agora a gente pede também o INEA, tem que pedir. E também os sítios encontrados, tudo é repassado para os gerentes diários, as pessoas que trabalham com a preservação da localidade. Então, mas isso às vezes a gente passa e não há interesse na divulgação, tem outros interesses no meio, não é sempre que é uma coisa, mas eu acho que todo arqueólogo trabalha muito para isso. E se envolve muita confusão por causa disso mesmo também. Também. As nossas lives, né, é uma das ferramentas, né, que a gente tem também para estar fazendo essa divulgação científica, fazendo esse compartilhamento, né, do conhecimento, podendo levar a informação para o maior número de pessoas, né? A internet hoje facilita um pouco a gente nessa questão, né? Foi perguntado aqui se é possível agendar visitas ao Sambaquis do Espinho.
Bom, lembrando que a reserva biológica ela é uma reserva, ela é uma unidade de proteção integral, então ela não permite que a gente tenha visitação, não permite turismo ali no local, né? Todas as atividades têm que estar através da autorização da unidade, por meio de atividades de educação ambiental ou então de pesquisas científicas também, né? Na sexta-feira a gente vai estar fazendo uma ação de plantio e alguns avistamentos ali também de alguns de sambaquis e vão ser transmitidos na internet. Então podem estar acompanhando as nossas redes sociais também para aproximar também, né, a população desses sítios. Outra pergunta. Pode-se estudar o nível do mar pelos sambaquis através dos séculos ou milênios. A Beatriz mandou essa pergunta. Se podemos estudar o nível do mar através dos séculos e milênios, através do estudo dos sambaquis. Olha, o sambaqui foi usado durante muito tempo e é usado ainda para entender as oscilações do nível do mar. A tendência é, se o cara é pescador, é ficar se alimenta daquele banco de moluscos, né? Estar o mais próximo possível. Então ele está sempre seguindo, né, os sítios, os melhores, os maiores. Essa dinâmica, né? Tem essa dinâmica. Mas existem outros marcadores também, mas o sambaqui é uma das ferramentas para estudar o nível do mar. Só que tem coisas, às vezes, a cabeça do ser humano é diferente. Vai ser em outras circunstâncias, ou um vizinho, ou uma briga territorial, alguma coisa. Então, Travou um pouquinho, acho que travou o áudio de novo. Vocês estão me ouvindo e ouvindo a doutora Maria? Acho que travou. Bom, pronto, retornou agora. voltamos? Pronto, voltou. Voltamos. A Maurício falou Pronto. sobre sugestões na divulgação também, né? De estar incluindo esses temas na cartilha. A reserva biológica ela está desenvolvendo, né, ao longo desse ano, o programa de educação ambiental, né? E uma das tarefas, né, de medidas, né, a gente teve que se adaptar a esse período de pandemia foi transformar o conteúdo que a gente estaria fazendo presencialmente com as escolas, com as crianças, num formato de cartilha, né, educacional, com esse conteúdo, né, seria impresso e entregue para os alunos, né, participantes. E aí ele informa para a gente estar incluindo também essa temática, né, destacando a existência dos sítios arqueológicos nessa cartilha e também de estar levando esses temas para discussão dentro do evento que a gente vai estar realizando em novembro, que vai ser o segundo encontro científico da reserva, né? E aproveito também para fazer o convite para que pessoas que tenham interesse da área, que já estão desenvolvendo estudos, né, que procurem as instituições que têm ali a reserva como o espaço, né, de estudo para estar desenvolvendo suas pesquisas, né? Que, como a gente falou, a gente não sabe como está as peças que foram coletadas ao longo desses anos e se há necessidade de fazer novas pesquisas ali naquela região, né, Maria? Eu acho que agora é localizar esses sítios, porque foram localizados há muito tempo atrás. A última visita foi feita em Uhum. 90. Então, localizar e preservar. Localizar para preservar e não para visita. Já existem sítios. Tem, o Saquarema tem um sítio, eu não sei se ainda está funcionando. Essa coisa da pandemia, a gente não sabe. Rio das Ostras também tem sítio que tem sambaqui que feita, a escavação é feita de maneira feita para visitação mesmo. É muito melhor. Uhum. Deixando os extratos, né? Porque o,
Acho que travou. Caiu de novo. Voltamos? Oh, voltamos. Pronto. A gente estava falando das visitações, né? O Maurício destacou aqui que o Sambaqui de Saquarema ele está fechado para visitação por conta da pandemia, né? Mas esses sim, eles já estão preparados, né? Mostrando ali todos os extratos do Sambaqui para a pessoa conseguir visualizar, né? Exato. Esse de Saquarema também foi feito pela professora Helena Knaip e foi o primeiro no Brasil. Porque você tem que fazer de forma que possa mostrar o sítio, porque Uhum. a gente só abrir você acaba destruindo. Ele não pode ficar a céu aberto, porque pode acabar com aquele material que está lá guardado há 3, 4, 5, 6 mil anos, você não pode deixar exposto assim. Tem que ter muito cuidado. É um material muito delicado, né? Lá a gente sofre muito com questões de queimadas também que tem e acaba destruindo e modificando um pouco ali a parte, né, de alguns sambaquis em si. Bom, mais algumas perguntas? Alguém enviou? Deixa eu ver. Não, não foram enviadas mais nenhuma. Então, a gente, né, para encerrar, agradecer novamente a sua participação, doutora Maria. Não só a participação nessa live, mas tudo que os seus estudos, né, providenciários, né, para as nossas atividades, que a gente agora tenha como missão estar divulgando esse conteúdo, divulgando cada vez mais esse conhecimento, levando esse conhecimento para todas as idades, né, para as pessoas que estão ali ao entorno da reserva, para que a gente consiga, como foi destacado aqui nessa live, a necessidade de preservar esses locais, né, de preservar não só a parte biológica, mas a parte cultural também, né, que os sambaquis fazem parte desse patrimônio histórico-cultural da reserva de Guaratiba, né? Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada a vocês, foi um prazer enorme estar aqui e podem contar comigo o que precisar para essa divulgação, tá? Que for necessário. Tá Boa tarde. ótimo, muito obrigada. Tchau, tchau, boa tarde. Obrigada a todos que estão assistindo nossas lives e aguardamos vocês ao longo da semana para as outras atividades. Tchau, tchau. Tchau, tchau.